Olá, estudante, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de hoje? Então, nós estamos estudando cinética química. E a cinética química, ela tem a ver com a velocidade de uma reação química, tá? Então, essa velocidade também é calculada. Então, eu tenho aqui as duas fórmulas, tá? Que você não pode esquecer, tá? Essas duas fórmulas. A velocidade média da reação, ela é a quantidade, a variação da quantidade da concentração dividido pela variação do tempo, tá? Eu vou ensinar você e vou mostrar a você num gráfico e também através de uma tabela essa relação entre quantidade e tempo, tá legal? Então, mas aqui a variação é igual a quê? A variação é final menos a inicial. O tempo final e o tempo inicial. A quantidade final menos a quantidade inicial. O que é que está acontecendo aqui? Vamos supor essa reação aqui, ó. A mais B gerando C. Esse reagente aqui, ele vai levar um tempo para formar esse produto. Então nós vamos descobrir a velocidade de formação. Isso aqui vai sumir. Ele vai ser consumido, tá? Com quanto tempo ele vai ser consumido para formar o produto? E isso o gráfico vai mostrar, ou também pela tabela, certo? Então vamos lá para mais algumas orientações, tá? Nessa introdução. Bom, agora nós vamos se aprofundar mais um pouco, né? Eu tenho aqui duas representações dessa reação química que você está vendo aí. O N2 mais H2 gerando NH3, certo? Ok? E eu tenho uma representação gráfica, tá? Uma representação gráfica e tenho uma representação em forma de tabela, certo? Aqui nessa tabela aqui está me informando a concentração, tá? A concentração. E aqui embaixo o tempo em segundos. O tempo em segundos, tá certo? Ok? Vou fazer uma pergunta. Calcule a substância N2 ou a substância H2. Eu posso fazer qualquer pergunta. Então vamos calcular o N2. O N2, tá? No intervalo, tá? No intervalo entre 10 e 20 segundos, quantos de mols foi consumidos nesse intervalo? Certo? Quantos mols foi consumido do reagente? Porque a gente sabe que o reagente vai acabar e vai formar o produto, certo? Mas eu quero saber nesse intervalo quantos mols foram consumidos no reagente. Lembrando que nessa curva aqui, o reagente sempre parte de cima e os produtos de baixo, porque observa só, com o tempo vai passando, certo? Quando o tempo vai passando, vai formando o produto, ó, e vai sendo consumido os reagentes, tá? E essa escala aqui, não esqueça que é o tempo. E aqui a quantidade, concentração em mol por litros, tá? O que eu quero é quantos de mol por litro foram consumidos no tempo 10 a 20, nesse intervalo, certo? Vamos lá? Então, antes de fazer qualquer coisa, você precisa observar a reação química, se ela está balanceada.
Porque se não estiver balanceada e você continuar, vai dar errado os cálculos. Tá? Porque nós vamos precisar dos coeficientes no final. Tá? Então eu vou olhar logo a reação. Está balanceada? Né? Vamos ver. O N2, eu tenho 2 nitrogênios aqui, eu tenho 1 aqui. Não está balanceado. Então a gente vai ter que balancear essa reação. Então, se eu tenho 2 aqui, tenho 1 ali, eu coloco um 2 aqui, não é? Não tem problema, não é? Coloco um 2 ali, tá? Deixa eu botar a setinha aqui. Tenho 2 nitrogênio e 2 nitrogênio. Tranquilo? Eu tenho 2 hidrogênio e aqui eu tenho 6, ó. 2 vezes 3, 6. Aí nesse caso aqui ficou fácil, né? Eu coloco um 3 aqui, ó. E aí a reação já está balanceada. Aí sim eu vou dar continuidade, tá? Então, eu quero saber quantos mols por litros foram consumidos nesse intervalo, tá? Então a fórmula que nós temos lá é o quê? A nossa fórmula é da velocidade média. O que é? É a variação da quantidade, certo? Dividido pela variação do tempo. E essa quantidade, lembre-se, está em módulo. Por que em módulo? Em matemática a gente usa isso por circunstância de lógica, né? Por exemplo, um resultado que dá negativo, por exemplo, no final, se eu não usar esse módulo, vai dar negativo. Não existe velocidade negativa. Por isso que se usa o módulo para inverter, tá? Para se tornar positivo, tá? Então, esse módulo é muito importante você saber disso. Então, a velocidade média é a quantidade dividida pelo tempo, a variação. E a variação que eu pedi foi entre 10 e 20, tá? Eu posso pedir entre 5 e 25, posso pedir entre 15 e 25, tá? Mas nesse caso aqui, para me ensinar, eu estou pedindo de 10 até 20. Quantos de mols por litros foram consumidos nos reagentes? Então, eu tenho um reagente aqui, porque o reagente parte de cima, né? Então, isso aqui para mim, ó, esse de vermelho, são os meus reagentes, tá? E começando do zero para lá, são os meus produtos. Isso tem que ficar definido, né? Então, vamos lá. Jogar os dados dentro dessa fórmula. Lembrando que esse delta aqui, ele é final menos inicial. Ou seja, final menos inicial do tempo, tá? E também da quantidade. Tanto uma questão dessa pode vir com a tabela ou pode vir com um gráfico. Se vier com um gráfico, você tem que entender o gráfico, né? Saber o que é que o gráfico está falando para você. E quando é tabela é mais fácil ainda, né? Não vem os dois juntos. E vem separado. Às vezes tem questão que vem só a tabela e tem questão que vem o gráfico, tá? Eu vou fazer mostrando aqui os dois para você, tá? Então, eu quero um intervalo de 10 entre 20. Então, no tempo 10, está aqui, ó. E no tempo 20. Observe em cima, ó. A minha quantidade no tempo 10 é 30. Porque, ó, 10, o 30 aqui, ó, tá batendo bem em cima do 10, ó. Tá? Legal? E o tempo de 20 é igual a 10. Então 10, olha só como está batendo em cima, ó. Tá? Legal? Então eu tenho o meu tempo e tenho minha quantidade que eu quero dentro daquele intervalo que eu pedi. Então agora a gente saber quem é final, quem é inicial. Tá? Então, a minha velocidade média, tá? Vamos ver do tempo primeiro. Comece pelo tempo que fica fácil. No tempo 10 é meu inicial,
Todo tempo de uma reação começa em 0, certo? Mas nesse tempo que eu pedi, o inicial é 10, tá? Então 10 é o meu inicial e o 20 é o meu final. Então vai ficar 20 menos 10, não é isso? Porque o delta, então isso aparece. O delta é o final menos o inicial, certo? Final menos inicial do tempo. E meu inicial da minha concentração é 30. E meu final é 10. Então vai ficar 10 menos 30. Certo? Meu final, por que o final é 10 não é 30? Porque vai consumindo, né? Os reagentes vão se consumindo, vai acabando. Então, o meu final é 10 nesse intervalo. E meu inicial no intervalo é 30. Observa aqui, ó. Se eu for subtrair aqui, por isso que a gente usa o módulo, porque 10 menos 30 seria menos 20, não é isso? Menos 20, né? Então a gente já vai substituir, usar o módulo. Vamos considerar 20. Tá? Você pode no final também fazer, não dá no mesmo. Tá? 20 é o resultado aqui, 20 menos 10, 10. Certo? E agora você vai dividir 20 para 10. Né? Vai ficar quanto? 2, né? Então são 2 mols por litros. É? Ainda não. Sabe por quê? Porque ainda falta você usar o coeficiente, que o resultado é 2. Certo? Esse resultado aqui é 2. Tá? Dessa divisão. Observe. 10 menos 30 seria menos 20. Mas como a gente está usando o módulo, eu já coloco 20. E aqui do tempo final com inicial sobrou 10. 20 dividido para 10, 2, né? Tá? 2 vezes 10, 20. Tá ok? Agora, não terminou. Esse 2 aqui, vou ter que jogar esse número 2 aqui em cima e vou dividir pelo coeficiente. Nesse caso aqui, eu estou pedindo do N2. Certo? Do N2. Então, meu N2, aqui meu coeficiente é 1. Então, é 2 dividido por 1. 2. Não é isso? 2 dividido para 1, 2. Então, 2 mols por litro vezes segundos. Esse é meu resultado. Se eu tivesse pedindo a velocidade do N2 nesse intervalo, seria isso aqui. Agora, se eu peço o H2, aí nesse caso não, porque aí eu teria que colocar o 2, que foi meu resultado final do intervalo, dividido por 3. Esse aqui por causa do coeficiente, ó. Então, mas como eu estou pedindo só o N2, que é 2 dividido por 1, porque aqui só tem 1, vai ter situações que vai ter um coeficiente 2 ou 3, então você vai só dividir o valor que você achou pelo coeficiente, certo? Não vai aparecer um gráfico e uma tabela ao mesmo tempo, ou uma coisa ou outra, que eu fiz os dois para você ver a comparação. Nos exemplos, eu vou fazer um exemplo com tabela e vou fazer um exemplo com o gráfico, certo? Para a gente fixar bem esse assunto aí. Tá legal? É isso aí. Muito bem, vamos agora para mais um exemplo, mais tranquilo, tá bom? Tá aqui uma questão, tá bom? Dessa vez eu não estou usando o gráfico. Se você perdeu, não assistiu a aula anterior, né? Você deve assistir do início, na introdução, e para você poder entender isso aqui, viu? Tá? Então tá aqui. Calcule a velocidade média da amônia, NH3, no intervalo de 20 segundos a 50. Tá?
De 20 a 50. Então aqui eu tenho o tempo, né? Aqui embaixo é o tempo e aqui em cima é a minha concentração, certo? Em mol por litros, né? Mol por litros, tá? E aqui eu tenho uma reação, ó. Antes de você fazer qualquer coisa, você tem que observar se ela está balanceada. Se você fizer sem um balanceamento, vai dar errado o resultado, tá? Porque você vai precisar do coeficiente no final. Então aqui eu tenho 4 nitrogênio, aqui eu tenho 4. Tranquilo, né? Aqui eu tenho 3 vezes 4, 12 hidrogênio. E ali eu tenho 12 também. Tranquilo. Segue em frente. Aqui eu tenho 10 oxigênio. E ali eu tenho 6 com mais 4, 10. Então ela está balanceada. Então, beleza, eu vou para frente. Agora, se não estivesse balanceado, eu tinha que balancear. Tá? Agora vamos para os nossos cálculos, né? A nossa fórmula para a gente calcular a velocidade é a velocidade média, é a variação da quantidade ou da concentração, né? Ele módulo, tá? Dividido pela variação do tempo. Que variação do tempo é essa? É um intervalo que a questão pediu, de 20 a 50. Essa é a variação, certo? Beleza, então vamos lá, vamos calcular. Sabendo que o delta é o final menos o inicial, tá? Então vamos lá. Se ele quer, comece logo, uma dica, né? Comece logo pelos tempos. Então, se eu tenho 20 e 30, então 20 e tenho 50. Esse é o intervalo que ele quer, né? Essa forma aqui a gente está vendo pela tabela, mas se for pelo gráfico, dá a mesma coisa. Ou vem um gráfico ou vem uma tabela. Então, se 20 está relacionado com 100 e 50 está relacionado com 40, ou seja, eu tenho aqui na minha concentração já os valores e tenho no meu tempo os valores também. Só resta saber quem é inicial e quem é final para poder jogar na fórmula, certo? Então na minha fórmula, como é que vai ficar? A velocidade média, em cima fica quem? A concentração, a quantidade. Final menos inicial. Então, o inicial sempre aqui do começo do zero, né? Isso aqui está no cantinho do gráfico e aqui 120 está lá em cima, porque o reagente começa lá de cima, tá? Então, o reagente começa com 120 na reação toda, mas nesse intervalo ele começa por 100, né? E termina com 40. Por que ele termina com 40? Porque ele vai se consumindo. Então, o meu final é 40, então vai ficar 40, certo? Menos 100. Isso aqui em módulo, né? Eu já expliquei porque esse módulo. Porque se eu não fizer em módulo, vai dar um resultado negativo. E não existe velocidade negativa, tá? No tempo, eu tenho o meu inicial, se fosse completo, começava do zero. Mas como eu quero esse intervalo, o meu final é 50 menos 20. Tá aí, ó. Joguei na fórmula, agora eu vou calcular. Isso aqui vai dar quanto? 40 menos 100 daria menos 60, né? Mas como está em módulo, eu vou considerar 60. Ok? 50 menos 20 dá 30. Dividindo aqui, vou ficar com 4 com 2. Beleza? 2. Terminou? Não. O que é que eu estou calculando? Vamos calcular a amônia, não é isso? Ó? Ele quer amônia. A questão quer amônia. Então, na minha amônia, eu tenho 4 mols lá, olha lá. Certo? Tenho 4, meu coeficiente. Por isso que é importante você balancear. Então,
como é que eu finalizo? Eu coloco 2 dividido por 4, certo? 2 dividido por 4. Aqui o resultado vai dar 2, né? Até afastar um pouquinho aqui. Deu errado ali. Beleza? 60 dividido por 30, o resultado lá. Então, deu 2 dividido por 4. Isso aqui vai dar quanto? 0,5. 0,5 o quê? Ora, 0,5 mol, tá vendo ali? Mol por litro vezes segundos, porque o meu tempo aqui é em segundos, certo? Aí está a resposta, 0,5. Tranquilo? Então, é dessa forma que aparece quando é uma tabela, né? Vou mostrar para vocês agora um gráfico, tá bom? Muito bem, vamos agora para os cálculos, a gente observando pelo gráfico, tá? Vamos entender o gráfico e vamos tirar os dados num gráfico. Então eu tenho aqui uma reação, tá? Que é o carbono mais o H2 gerando CH4, tá? E tenho aqui meu gráfico mostrando o caminho da reação. Observe que os reagentes, eles estão separados dessa vez, tá? Você pode representar dessa forma também. E o meu produto, que começa do zero, né? Formando lá o CH4. Agora, a pergunta, né? Calcule a velocidade média do H2 no intervalo de 40 a 100. Então vamos lá, vamos identificar, né? Você sabe que a nossa fórmula é velocidade média, é a variação da quantidade da concentração em módulo, tá? Dividido pela variação do tempo, tá? Vamos botar esse tempo aqui em segundos, né? E aqui é a minha concentração. Ok. Então, você sabe também que esse delta aqui é final menos inicial. Não é isso? Foi assim que a gente entendeu? Então vamos lá. Vamos identificar primeiro os valores, né? Para a gente preencher aqui, ó. Preencher aqui, tá? Então a gente tem, vamos começar pelo tempo, tá? O tempo inicial sempre é isso, ó. 40, né? E o final é 100, porque o tempo avança, o tempo não diminui. Então se esse é final, 40, aliás, 100 menos 40, não é isso? 100 menos 40. Aqui é o final. E aqui é o inicial. Então eu tenho aqui, identificando no gráfico, eu tenho 40 aqui e tenho 100 aqui. Agora eu vou ligar os pontos para me descobrir as minhas concentrações, né? Então no 40, o H2, que ele quer do H2, então é essa linha aqui. As outras pode desprezar, né? Então eu quero essa aqui. Então 40, ele vai bater aonde, ó? Bateu aqui mais ou menos 35, né? Observe. 35 por aí, vamos dizer 32, né? Mas vamos considerar 30 para ficar fechado, tá bom? Vamos considerar 30 para não ficar muito complicado para você. Vamos supor que ele bateu no 30, tá? Isso quando é numa prova vem bem certinho, né? Porque eu estou fazendo aqui, mas vem bem certinho. Então 40 está para 30, certo? E 100 está para quanto? Para 20, né? Observa aqui, ó. 100 para 20, não é isso? Então eu tenho aqui meu inicial 30, tá? Então eu vou colocar logo lá meu inicial 30. Certo?
40 está relacionado com 30. E 100 com 20. Então é 20 aqui, menos 30, certo? E agora eu vou resolver. Aqui vai ficar menos 10, só que aqui tem um detalhe, né? Aqui está faltando o módulo, né? O módulo. Então vai ficar 10 nesse caso aqui, certo? Seria menos 10, mas como a gente está trabalhando com velocidade, então a gente considera 10, porque tem um módulo. E aqui vai ficar 100 menos 40, 60. Certo? Tranquilo? Então esse resultado aqui vai dar aproximadamente, ó, 0,166. Esse resultado. Então, terminou? Não. Eu vou observar que a minha reação se está balanceada ou não. Eu devia ter feito isso antes, mas posso fazer depois. Porque agora que eu vou precisar do coeficiente. Então tem um carbono e tem um carbono aqui. Beleza. Tem 2 hidrogênio e tem 4. Então não está balanceado. Então eu vou colocar um 2 bem aqui, ó. Não é? É isso? Então, como eu estou calculando o H2, então meu H2 aqui, ó, ele tem 2 de coeficiente. Então esse número aqui, dividido por 2. Certo? Que vai dar aproximadamente 0. Deixa eu ver se dá para colocar aqui. Aqui eu acho que dá. 0,0083 mol por litro vezes segundos. Então tá aqui minha resposta, né? Vai ficar 0,083 mol por litro vezes segundos, certo? Ok? Ficou meio embaraçado, mas eu acredito que você entendeu, né? A gente faz a ligação com a concentração para descobrir quem é o final e quem é o inicial, para jogar dentro da fórmula, tá? E observar o módulo, né? Para não esquecer. E no final você vai dividir pelo coeficiente da reação, ok? Eu espero que você tenha aprendido. Na próxima semana nós teremos nossa Vazen 1, né? E o assunto é o que foi dado no terceiro bimestre, né? Lei de Hess, vai cair uma questão. Aí também o cálculo da energia de ativação e a velocidade. E ainda tem outra coisa também, que são os fatores que interferem uma reação química, tá? Nós vamos ver isso também, ok? Deus abençoe.